Audiobook do livro Vida Sexual no Casamento. Do professor Felipe Aquino. Apresentação. Que tipos de carícias são permitidos no relacionamento conjugal? Seria lícito a algum dos cônjuges recusar ao outro o ato conjugal? Quais são os critérios para orientar um casal a respeito do número de filhos? Com perguntas mais ou menos cristãos semelhantes a estas e outras tantas, diversos esposos nos procuram a nós sacerdotes para aconselhar-se a respeito de seu matrimônio, a fim de pautá-lo segundo os desígnios de Deus. Infelizmente estes bons fiéis nem sempre encontram nos seus sacerdotes o eco do sagrado magistério da Igreja para a resposta de seus questionamentos, deparando-se tantas vezes com opiniões meramente pessoais. O Papa Bento XVI fez notar a gravidade desse fato ao afirmar que nada faz a Igreja, corpo de Cristo, sofrer mais do que o pecado daqueles pastores que se convertem em ladrões de ovelhas, desviando-as com suas doutrinas privadas. Diante de tanto relativismo moral, que infelizmente acaba penetrando também os muros eclesiais, faz-se cada vez mais necessário que os fiéis estejam firmemente alicerçados na sólida doutrina que o Senhor mesmo confiou à sua Igreja, uma profunda vida de oração, aliada ao estudo das Sagradas Escrituras, legitimamente interpretadas pelo magistério do Catecismo da Igreja Católica dos documentos do Santo Padre, e da rica e abundante literatura que a tradição da Igreja veio forjando ao longo dos séculos sob a guia do Espírito Santo. Neste sentido, o leitor tem nas mãos uma obra na qual encontrará uma profunda ressonância da voz da Igreja acerca que o professor Felipe Aquino manifesta através da extensa obra que é do amor conjugal. Aliás, este é um dos grandes méritos que vem publicando ao longo dos últimos anos. O mérito de fazer com que o maravilhoso tesouro da doutrina da Igreja alcance um número bastante considerável de pessoas, muitas das quais não tinham conhecimento algum deste imenso e precioso patrimônio. Caberia também, entre as perguntas mencionadas acima, a seguinte: por que a Igreja tem que manifestar-se a respeito da vida íntima dos casais? Alguns chegam inclusive a pensar que a Igreja seria o contrária ao sexo. Nada mais alheio à realidade. Se a Igreja fala tanto sobre a sexualidade humana, e nem tanto assim, como muitos afirmam, não é porque ela seja contrária ao sexo. Ao contrário, assim zero faz porque tem em muita estima essa dimensão do homem, que tem sido reduzida nos últimos tempos a um nível cada vez mais degradante. Hoje, mais do que nunca na história, é necessário que os cristãos empreendam uma verdadeira cruzada em favor da pureza, da castidade, contrarrastando os valores vigentes que tendem a reduzir a criatura humana a um nível bestial. A Igreja também tem muito a falar do sexo, porque a vida sexual dos casais está intimamente ligada ao mistério de Cristo e, consequentemente, ao mistério de salvação. Se os casais, pela própria linguagem da natureza criada, já são chamados a viver em suas relações a virtude da castidade, que regula a sexualidade de acordo com reta razão, os casais cristãos, que receberam a graça do sacramento do matrimônio, Sacramentum Magnum, devem viver tal virtude, não só como algo natural, mas como manifestação de uma realidade que ultrapassa infinitamente o nível da natureza. Pode-se dizer que, através do matrimônio, o amor conjugal é assumido pelo amor divino, e chamado a ser imagem e representação real do amor de Cristo à Igreja, sua esposa, confronte com F5. Há aqui uma elevação sobrenatural do amor humano entre o homem e mulher, e não somente uma nova significação. Exatamente devido a esta nova realidade que o sacramento do matrimônio produz, a Igreja quer recordar aos cônjuges que o amor de Cristo pela sua Igreja deve ser a referência constante para o amor entre eles. Esta deve ser, portanto, a norma fundamental que deverá guiar toda a relação do casal, inclusive a sexual. Mais do que saber o que se pode ou não fazer na vida conjugal, que certamente também é importante, o que verdadeiramente deve mover o casal é a busca da santidade. Nossa conduta não se baseia em evitar pecados, mas em buscar identificar-se sempre mais com aquele que se encarnou para mostrar ao homem o que é ser homem. No entanto, os casais devem saber por experiência própria que não conseguiriam viver com retidão o amor conjugal sem dificuldades, sem luta. Isso se deve ao fato de que a natureza humana foi afetada pelo pecado original, que tendo consistido numa ruptura com Deus, gerou também como consequência a ruptura da harmonia original entre o homem e a mulher. O amor entre ambos se vê frequentemente ameaçado pela discórdia, pelo espírito de dominação, pela infidelidade, ciúmes, e pelo hedonismo reinante no mundo. Somente com o auxílio da graça de Deus os esposos poderão viver de acordo com a verdade de sua sexualidade.
Daí a necessidade de recorrer aos sacramentos, à oração e da colaboração com a graça de Deus através de um contínuo esforço para viver o amor conjugal de maneira autenticamente humana. Ao longo das páginas seguintes o casal cristão terá a oportunidade de redescobrir o imenso dom do sacramento que receberam, e de refletir sobre toda a transcendência que implica o amor entre os esposos, chamado a expressar profeticamente para o mundo a maravilha do amor de Deus aos homens. Agradecemos ao professor Felipe por permitir com que toda essa riqueza chegue hoje às mãos de tantas pessoas, e confiamos à Santíssima Virgem e ao seu castíssimo esposo São José todos aqueles que receberam a graça do sacramento do matrimônio, para que façam novamente resplandecer na sociedade, através de suas vidas, toda a beleza e a grandeza do amor conjugal. Padre Demétrio Gomes da Silva. Niterói, 1º de novembro de 2009. Solenidade de Todos os Santos.